agora estudar o protocolo da sessão 1 de mentoria. Aqui é um passo a passo, uma sugestão de como você pode conduzir a sua primeira sessão de mentoria. Eu gosto sempre de fazer um alerta óbvio. Aqui é uma recomendação, é uma sugestão com ferramentas que você pode utilizar. O que não quer dizer que você é obrigado a usar essas ferramentas. Se você tiver outros recursos, conhecer outras coisas, você pode sim colocar aqui. Pode colocar uma coisa, tirar outra, dar a sua cara no processo de mentoria. O meu objetivo aqui é te mostrar como estruturar 6 sessões de mentoria de uma maneira muito profissional, usando ferramentas que realmente encantam o seu mentorando e permitem que ele tenha o alcance do objetivo dele, independente de qual seja o seu nicho. Então vamos lá, sem mais demora, vamos logo conhecer esse protocolo. A sessão 1 de mentoria tem um objetivo muito bem definido. Qual é o primeiro objetivo de uma sessão inicial de mentoria? Claro, criar uma conexão inicial entre o mentor e o mentorando. Tanto faz se é uma sessão em grupo, se é uma sessão individual, essa conexão é fundamental para que o resultado aconteça. Então, quando você começa a usar ali as estratégias de rapport, começa a se comunicar com a tua equipe, com a tua clientela, com o teu mentorando, você tem um objetivo claro de se aproximar, de criar uma conexão. Feito isso, você alinha quais são os macro-objetivos daquela mentoria. Quais são os objetivos a serem perseguidos? E aí você vai dar uma visão geral dos pontos de desenvolvimento. Toda mentoria tem como objetivo gerar algum resultado. Então, nessa etapa, é importante que a pessoa tenha clareza de qual objetivo é esse e do plano que vai ser seguido para alcançar esse objetivo. Para que a pessoa já tenha uma visão clara do que vai acontecer durante o processo. Então aqui é como se fosse aquele primeiro capítulo de um livro que dá uma visão geral de tudo que vai acontecer e depois você vai detalhando, especificando, aprofundando ponto a ponto. Na primeira sessão de mentoria, é muito importante que você leve muito conteúdo, que você mostre muita coisa para o mentorando. Porque é assim que alguém compra uma mentoria, essa pessoa está na dúvida se aquilo vai ser bom, se vai ser útil ou não. Ela está com uma expectativa alta. Então é importante que você coloque um monte de coisas para que ela olhe e fale assim, caramba, tenho muita coisa para fazer. Você precisa que ela saia da sessão de mentoria com essa sensação, caramba, é muita coisa, mas eu vou dar conta. Porque eu tenho apoio, porque eu tenho suporte, porque eu tenho um método. Então, nessa primeira sessão, você quer gerar esse impacto, essa sensação de que a pessoa chegou em algo realmente diferenciado. Um erro de muito mentor iniciante é que ele fica murriando conteúdo. Como assim, Thiago? O que é murriar conteúdo? O cara sabe o plano, e aí o plano tem, sei lá, 5 etapas. Aí ele fala o seguinte, não, nessa primeira eu só vou entregar, sei lá, 10% do que eu sei, 20% eu entrego na outra, 20% do meu conhecimento eu entrego na outra, e o resto mesmo eu só entrego lá no final do processo. Entenda uma coisa, o que você realmente quer com a sua mentoria é gerar resultado rápido. Por que eu tenho depoimentos de clientes que entram na minha mentoria e depois de 3, 4 dias já estão gerando resultado? Por que eu tenho mentorandos que conseguem em poucas semanas triplicarem, quadruplicarem, quintuplicarem o investimento que fizeram nas minhas mentorias? Porque eu não fico murrinhando o conteúdo. Você não tem que pegar e distribuindo conteúdo aos poucos, não, muito pelo contrário. Entregue de uma vez só o máximo de conteúdo que você conseguir, o máximo de insights, o máximo de métodos, o máximo de estratégia. Nem todo mundo vai conseguir aplicar tudo de uma vez. E tá tudo bem. Ao longo das outras sessões, você vai ajudando na implementação disso. Mas é normal, principalmente em mentorias em grupo, que tem algumas pessoas meio ninja. Uma galera que pega aquilo que você falou, já começa a implementar e já começa a gerar resultado. E essas pessoas são ótimas para o crescimento da sua atuação como mentor. Então, não murrie em conteúdo. Não fique guardando carta na manga para ensinar depois. Ensine o máximo que você puder logo no primeiro encontro. O primeiro encontro, e aí já te adianto logo, todos os encontros ímpares de um processo de mentoria têm a característica de serem encontros de mais conteúdo. Como assim? O encontro 1, então, o encontro 3, o encontro 5, são encontros onde você coloca mais conteúdo, onde você explica mais coisa, onde você foca mais em transferir o seu conhecimento e a sua experiência.
Já os encontros pares, o encontro 2, o encontro 4, o encontro 6, são encontros de implementação, são mais encontros práticos. Por quê? Você deu uma porrada de teoria, a pessoa foi tentar implementar, ela teve dificuldades. Aí no encontro par, você resolve as dificuldades, ajuda a ver os detalhes da implementação, ajuda a implementar e depois no outro encontro você traz mais conhecimento, traz mais conteúdo. Essa é uma maneira muito boa de você organizar esses encontros aí na sua mente. Então o que eu quero que você entenda é que a primeira sessão tem como objetivo a definição dos macros objetivos, o alinhamento de expectativas e a explicação geral da estratégia da mentoria, do plano que vai ser seguido, do porquê esse plano é assim, de quais resultados esse plano já gerou. Entenda uma coisa, o adulto aprende muito melhor quando ele entende o que ele está fazendo. Você tem que falar o que vai ser feito, mas também tem que explicar o porquê é feito dessa maneira. Por que que você está começando por essa parte e não pelaquela outra parte que às vezes o cliente achou que ia começar? Isso é muito, muito importante para que o cliente tenha clareza, porque clareza ajuda a pessoa a ter visão, e é quando ele tem a visão certa, ele fica mais estimulado a entrar em ação. Aqui você vai ter o círculo dourado do plano. Você vai mostrar o que vai fazer na mentoria, por que vai fazer e como vai fazer. Na primeira sessão, é muito importante que a pessoa tenha uma visão geral do todo, de tudo que está envolvido durante esse passo a passo que será implementado com ela. Seguindo o nosso planejamento, eu coloco para você alguns pontos de atenção. Que pontos de atenção são esses? A pessoa comprou sua mentoria, às vezes há um tempo. Então, para que você evite que a pessoa fure, tanto o encontro individual quanto o encontro em grupo, coloque um lembrete aos participantes, no mínimo 24 horas antes. Manda um WhatsApp, liga, fala, olha, amanhã tá hora a nossa mentoria. Muitas vezes, as pessoas acabam deixando de ir simplesmente porque esqueceram. Você já recebeu ligação de um médico, né, de um dentista, confirmando o atendimento. Você, como mentor, precisa fazer isso para evitar que você marque algo na sua agenda e depois tenha que remarcar porque a pessoa esqueceu. Aplique antes ou durante a sessão uma ferramenta de pesquisa inicial. O que é uma ferramenta de pesquisa inicial, Thiago? Uma ferramenta de pesquisa inicial é aquela ferramenta que traz um levantamento sobre a história, os dados, os objetivos do seu cliente. É muito importante essa pesquisa inicial porque ela marca como é que o seu cliente chegou em você, para que depois você tenha aquele antes e depois. Como era a vida dele antes da mentoria e como ficou depois. Na última sessão a gente vai colocar uma ferramenta de pesquisa final, mas nessa sessão inicial é muito importante que você faça essa pesquisa inicial. Sempre que aqui no nosso protocolo aparecer algo em laranja, é porque dentro do módulo de ferramentas deste treinamento, existe uma explicação detalhada dessa ferramenta. Então tem um videozinho como esse aqui, onde eu estou te explicando a ferramenta específica. Beleza? Você pode fazer o que mais para se preparar para a primeira sessão de mentoria? Buscar informações sobre o cliente nas redes sociais, entender o que ele faz, quem ele é, o que ele costuma postar. Hoje em dia tem muita informação aberta sobre as pessoas, então vale a pena você dar uma olhada nos seus clientes. Mesmo numa mentoria em grupo, ainda que você não olhe todos, é legal você olhar alguns. Então o que a gente faz? Nessa pesquisa inicial, a gente já pede o Instagram do cliente. Por quê? Eu vou lá e dou uma olhada no Instagram da galera que tá entrando, como é que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo de certo, o que eles estão fazendo de errado. Porque aí eu uso isso como exemplos durante o processo de mentoria. E isso facilita o aprendizado, a percepção de valor. Antes da sessão, faça você, como mentor, as ferramentas de planejamento de upload e plano de trabalho do programa de mentoria. Essas ferramentas, como eu já disse, sempre que algo aqui aparece em laranja, é porque essa ferramenta está disponível no módulo de ferramentas para você olhar e fazer. Em essência, o que são essas ferramentas aqui na sessão 1? É você se planejar, o conteúdo que você vai mostrar para o seu cliente na sessão, qual a visão geral do plano que você vai apresentar para ele, o que tem em cada uma das etapas. Essas ferramentas te ajudam a ter essa clareza. Eu coloco também sempre para você algumas sugestões de ações opcionais. O que você pode fazer ainda na sessão 1? Você pode aplicar um teste comportamental, tipo o teste HMI, que a gente aplica aqui. Tem aí um videozinho do HMI mostrando como é essa ferramenta e a gente comercializa essa ferramenta também. Então, se você quiser fazer o HMI, é só mandar mensagem para a equipe e a equipe faz aí com você.
E você pode fazer esse teste antes ou depois. Esse é um teste comportamental, como o DISC, como o Enneagrama e vários outros, que você pode usar para entender um pouco melhor o perfil do cliente. Isso é bem bacana se você quiser adicionar como um plus aí nessa sessão 1. Você também pode dar uma olhada na ferramenta Perguntas Poderosas. Uma das funções do mentor é saber perguntar. Então, nessa ferramenta, eu separei para você algumas perguntas que são úteis para você fazer em um atendimento inicial de mentoria. Perguntas classificadas por tema, por objetivo da pergunta. É um material bem legal que vale a pena você dar uma consultada. Vamos aqui traçar algumas diferenças quando a sessão é individual e quando a sessão é em grupo. Quando essa sessão inicial é em grupo, o mentorando se apresenta primeiro e depois o mentor se apresenta. Por quê? Porque o mentor tem várias histórias, vários bastidores, várias experiências na vida. Então ele deixa primeiro o mentorando se apresentar para ele ver qual dessas histórias ele vai usar para se conectar com o mentorando. Então isso é muito importante. Numa sessão inicial de mentoria individual, você primeiro deixe que o mentorando se apresente, para depois você apresentar. Muita gente erra aqui. Abre uma sessão de mentoria e fica falando sobre você. Ah, eu sou muito bom, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Entenda uma coisa. Num processo de mentoria, o maior interessado é o seu mentorando, não você. Não é sobre o quanto você é bom, é sobre o quanto você ajuda o outro a ser bom. Então, num processo individual, o mentorando se apresenta primeiro. Numa sessão individual, o mentorando determina mais a direção e o ritmo que o processo irá seguir, obviamente, dentro da margem delimitada pelo mentor. Então, por exemplo, num processo individual, você tem uma flexibilidade maior se o intervalo entre uma sessão e outra vai ser de 7, vai ser de 10, vai ser de 15 dias. Se você vai começar por essa parte do plano ou por aquela parte do plano, você tem uma flexibilidade maior para conversar com o mentorando. Quando o atendimento é individual também, você realiza muitas das ferramentas propostas e discute ali o resultado com o mentor de maneira individual, personalizada. Quando é uma sessão em grupo, quando você está conduzindo mentorias em grupos, é diferente. No caso do grupo, o mentor se apresenta primeiro. Por que o mentor se apresenta primeiro? Porque senão fica chato aquelas mentorias em grupo onde você vai... Às vezes você vai numa reunião, todo mundo se apresenta, fala o que faz, fica meio cansativo isso. Então, para não ficar cansativo, você se apresenta e você dá o tom, você dá o ritmo, você mostra como as coisas vão acontecer. Você faz tudo isso baseado no que a gente chama de cliente fera. O que é o cliente fera, Thiago? É aquele cliente que, para você, representa melhor aquele grupo. É como se fosse o representante da sala. Já viu quando você estava na escolinha que tinha lá uma sala com 30, 40, 50 pessoas? E o que a escola fazia? Ela escolhia o representante da sala. O representante era aquele que participava de algumas reuniões diferenciadas, que tomava algumas decisões representando aquele grupo. Por que fala-se muito no marketing digital de você pensar na sua persona, no seu avatar? Aqui a gente está falando para você do cliente fera. Essa é a pessoa que representa numa mentoria em grupo a pessoa que você está ajudando. O segredo de uma boa mentoria em grupo é você unir pessoas que muito se pareçam com esse cliente fera que você tem em mente. Porque ele é o cliente médio. Quando você ajuda o cliente médio, você ajuda todas as pessoas do grupo. Então, sempre que aparece uma ferramenta, sempre que você vai dar um exemplo, sempre que você vai usar um recurso, você mostra isso para o grupo como se você estivesse mostrando de 1 a 1 para aquele que é o seu cliente fera. Porque assim você agrada o grupo inteiro. Avançando no nosso protocolo, então, nós vamos ter um roteiro do encontro 1, que passa por aquelas 4 etapas que eu já te expliquei que acontecem durante uma sessão de atendimento fera. A etapa de farejar, examinar, racionalizar e atacar. Então aqui, nesse roteiro, você tem o que você vai fazer na etapa farejar no encontro 1. O que você vai fazer na etapa de examinar? O que você vai fazer na etapa de racionalizar? E o que você vai fazer na etapa de atacar? É obrigatório fazer assim, desse jeitinho assim? Não, você pode personalizar do seu jeito. Isso aqui é uma base para você desenvolver em cima do que a gente sugere. Isso aqui é o que você vai usar como referência no seu processo de mentoria. Pode fazer igualzinho? Pode. Pode mudar um pouquinho? Pode. Pode mudar muito? Pode. Pode tudo. Aqui, o importante é que você entenda a essência de cada uma das etapas. E para facilitar a sua vida, já deixei tudo mastigadinho, tudo com a ferramentinha, tudo bonitinho que você tem que clicar. Então, o nosso protocolo de atendimento segue detalhando cada uma das etapas. Veja só.
Na etapa farejar, o que você vai fazer? Primeira coisa que você faz em toda e qualquer sessão de atendimento de mentoria: a elevação do estado emocional do cliente. Depois que você elevou o estado emocional, você foca na criação do rapport. É o primeiro encontro, é muito importante que você crie uma conexão com a sua audiência. Depois que você faz isso, você passa para um momento de apresentação. Então eu começo elevando o estado emocional da galera, faço um rapport e aí sim eu vou apresentar. Se for uma mentoria individual, o cliente se apresenta primeiro. Se é uma mentoria em grupo, o mentor se apresenta primeiro. Depois que eu faço isso, eu começo a conversar sobre os objetivos emocionais da mentoria. No farejar é muito importante eu olhar essa parte nessa primeira sessão. Por quê? Porque as pessoas normalmente falam pra gente os objetivos racionais que ela tem com uma mentoria. Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu quero ganhar uma promoção. Ah, eu quero ser mais produtivo. Isso são coisas racionais. Mas o que é o ganho emocional por trás disso? Quer emagrecer? Por quê? Ah, porque eu quero me sentir mais atraente, mais sexy. Quer ganhar mais? Quer ter um emprego melhor? Pra quê? Ah, eu quero me sentir mais satisfeito com a minha atuação profissional. Então, nessa parte do farejar, é interessante que você comece a dar aquela farejada, aquela investigada no que está por trás dos objetivos racionais do seu cliente. O que o motiva, qual é o ganho emocional que ele tem ali. Na etapa de examinar, na sessão 1, você vai usar a ferramenta que a gente chama de kit de alinhamento de mentoria. Essa é uma ferramenta que mostra para o seu cliente o que é um processo de mentoria, qual é a diferença de mentor, coach, consultor. É uma apresentação que a gente fez para deixar para você usar como base, que mostra os gráficos mais importantes da vida de uma pessoa. É uma ferramenta muito poderosa para alinhar com a galera o conceito de mentoria da sua atuação como mentor. Então eu já deixei isso aí mastigadinho para você nessa ferramenta. Você pode usar a ferramenta Linha da Vida, que é uma ferramenta poderosa para identificar altos e baixos na vida do seu cliente e que também tem toda a explicação detalhada dentro do nosso programa. Você pode apresentar a ferramenta Mapa de Papéis. Todos nós exercemos papéis diferentes na vida. Eu tenho meus papéis como filho, meu papel como mentor, meu papel como sócio, meu papel como namorado, meu papel como amigo. Todos nós temos diferentes funções na nossa vida. E essa ferramenta ajuda você a identificar essas funções e a ver o nível de satisfação que você está em cada um desses papéis. Então, que nota você dá hoje pro seu papel como filho? Você tem sido um bom filho? Que nota você dá pro seu papel profissional? Enfim, entender os papéis é examinar melhor como a mentoria pode ajudar o cliente a melhorar os papéis que ele tem no seu dia a dia. Então, a ferramenta está lá detalhada para você aplicar. Apresente a ferramenta de objetivos de vida. Muitas vezes na correria do dia a dia a gente não para refletir sobre as nossas metas, principalmente de longo prazo. A gente até sabe o que a gente quer hoje, amanhã, semana que vem, mas como é que você quer sua vida daqui a 5 anos? Essa ferramenta ajuda o cliente a ter mais clareza se o que ele está fazendo hoje realmente está contribuindo para que ele chegue lá na frente. Então, na etapa de examinar, qual é a essência aqui na sessão 1? É você entender os pontos fortes, os pontos fracos, os valores, as funções que aquela pessoa tem, o que ela está buscando da vida. Você examina o background do seu cliente. Na mentoria individual, você faz isso de 1 para 1. Na mentoria em grupo, você disponibiliza essa ferramenta para que cada pessoa faça com ela mesmo e você vai direcionando como é que a pessoa usa essa ferramenta e vai respondendo a ferramenta com base no seu cliente médio, com base no seu cliente fera, aquele cliente que representa, que é o representante da sala daquele grupo. Aí, feita a etapa, então, de farejar e a etapa de examinar, nós vamos progredir para a etapa de racionalizar. Onde você vai fazer o quê? Você vai explicar o plano de trabalho do programa de mentoria. Entenda, agora que a gente entendeu os objetivos, que a gente entendeu o que as pessoas buscam, os objetivos emocionais, aquela coisa toda, agora eu vou mais pro racional. Agora eu vou falar, Márcio, olha, você tá vendo aí seus pontos fortes, o que você já fez de bom, o que você fez de ruim. Agora vamos aqui, ó, vem comigo que eu vou te mostrar o conteúdo que a gente vai seguir durante essa mentoria, o passo a passo, o plano que eu desenvolvi para você alcançar esse objetivo. Aí você vai fazer o quê? Vai mostrar para o seu cliente que apesar do objetivo da mentoria ser um único, ser o mesmo, num grupo, por exemplo, cada pessoa vê esse objetivo de maneira diferente. Então tem uma ferramenta poderosa que a gente chama de especificação de objetivos, que é para cada objetivo da mentoria, você vai especificar esse objetivo de uma maneira mais clara, de tornar ele mais objetivo, mais real, mais direcionado para o seu cliente. Então essa ferramenta tem o poder de analisar o objetivo de uma maneira mais ampla.
Depois você vai usar a ferramenta Plano de Desenvolvimento para cada um dos objetivos listados. Por quê? Uma coisa é o objetivo, outra coisa é o que eu faço para alcançar esse objetivo. Então, usando essas ferramentas, o teu cliente vai conseguir ter uma visão, uma clareza muito maior de como ele vai progredir no dia a dia para alcançar o resultado da mentoria. Depois, você finaliza a etapa de racionalizar usando o que a gente chama de ferramenta do momento upload. O que é o momento upload? É o momento de transferência de arquivos da sua mente para a mente do seu cliente. É como se você estivesse pegando os arquivos que você tem aqui e fazendo uma transferência, um upload para o seu cliente. Então essa ferramenta te mostra como fazer isso, como planejar esse upload. Tendo já essa visão geral do que está acontecendo na sessão 1, você vai entender o que você vai priorizar naquele momento. Olha, não, tô vendo que para esse grupo, para esse cliente, o mais importante aqui nesse momento é eu mostrar para eles esse meu conhecimento aqui, essa minha experiência. Então aqui, no final da etapa racionalizar, você mostra para o seu cliente a sua experiência, o seu conhecimento que vai ajudar no plano da mentoria nesse momento do programa. Assim, nós ficamos prontos para ir para a etapa de atacar, onde você vai fazer a ferramenta do relatório de sessão. Sempre anote o que você fez entre uma sessão e outra. Por mais que você seja um mentor experiente, por mais que você esteja acostumado a confiar na sua memória, anote. Porque com o tempo, usando as estratégias aqui do Fera, o que vai acontecer? Você vai decolar, você vai explodir, a sua carreira vai para o próximo nível. E aí o que acontece? Você vai ter, como eu tenho hoje, centenas de mentorandos simultaneamente. E às vezes você vai ter grupos de mentoria rolando, um começando agora, outro começa amanhã e aquela coisa toda. Se você não anota, às vezes você não lembra o que você falou em uma, o que você já falou na outra. Essa organização é importante para a escala dos seus resultados. Apresente para o cliente uma ferramenta de plano de ação, para que ele saia tendo clareza do que ele precisa fazer entre uma sessão e outra. Defina datas, defina objetivos, tarefas que serão realizadas. Faça uma ferramenta do campo de força e de influência para entender quais são as pessoas, os aspectos que influenciam o resultado daquele cliente. Depois, avance mandando para ele a tarefinha de casa. Toda sessão de mentoria termina com homework, onde você vai passar ali para ele o passo a passo do que ele deve fazer para a sessão 2 de mentoria. Quais são as tarefas que ele precisa executar. E aqui eu dou para você algumas sugestões de tarefas para você colocar no teu programa de mentoria. Uma das perguntas muito poderosas que eu acho é essa aqui, ó. Você vai orientar o seu cliente a pensar sobre a seguinte pergunta: o que uma pessoa que é fera neste ponto de desenvolvimento faria se estivesse em meu lugar? Essa é uma pergunta importante pra gente trabalhar na sessão 2. Você vai falar o seguinte, você tá querendo o quê? Ter um relacionamento melhor? Tá querendo ser um mentor mais profissional? Tá querendo melhorar sua vida sexual? Tá querendo ser mais produtivo? Tá querendo melhorar sua vida financeira? Qual é as funções, quais são as ações que uma pessoa que é fera nesse objetivo que você quer ter faz na sua visão? O que essa pessoa faz? Independente de você fazer ou não, liste para mim quais são as características, os comportamentos, as atitudes, as ações de uma pessoa fera nessa área de atuação. Ele vai fazer essa listinha e vai trazer para você na sessão 2 para que a gente possa trabalhar com ela. Aqui no final do nosso protocolo de atendimento, eu deixo para você um mapa de evidências do processo. O que é isso? Um mentor é alguém que está sempre buscando evidências de que aquele grupo, de que aquele mentorando está evoluindo. Então você termina uma sessão de mentoria, você escreve aqui, ó. O que eu vi de evidência que esse grupo está melhor do que... terminou a sessão melhor do que começou? Qual é a evidência de que essa sessão de mentoria realmente valeu a pena para essa pessoa ou para esse grupo de mentoria? E aí você vai anotando aqui, ó, esse mapa de evidências, para que você possa ir mostrando o desenvolvimento do seu cliente ao longo do processo. E aqui eu deixei um espaço para você escrever alguma coisa que você não pode esquecer se for essencial para que você não perca nenhuma informação. Então deixei esse espacinho aqui para você poder olhar com calma depois e anotar o que for necessário para você. Beleza? Então esse é o protocolo da nossa sessão 1 de mentoria. Tá tudo detalhadinho, tudo que tá marcado em laranja tem aulinha separada para você ver a ferramenta, entender a explicação dela e aplicar no seu processo de mentoria. Mais uma vez, esse é um guia, assim como a explicação de todas as outras sessões de mentoria. Se você está começando do zero, siga isso aqui à risca e à medida vá melhorando, incrementando mais coisas no teu processo de mentoria.
Gostou desse protocolo? Então tira uma foto aí, ó, marca aí Thiago Vida Fera e fala: caracas, eu nunca vi nada tão mastigado, tão bem feito, tão cuidadoso para fazer com que minha mentoria avance mais rápido. Tira a foto aí, marca Thiago Vida Fera e nós nos vemos em breve.